Abram vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 9. Epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 9. Irei ler a partir do versículo 1. No entanto, a exposição será a partir do versículo 6. Irei ler a partir do versículo 1 para que os irmãos tenham uma compreensão do que Paulo ele estava nos ensinando. Epístola de Paulo aos Romanos. Todos encontraram? Dando continuidade ao estudo a essa epístola que nós temos aprendido bastante. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus confirmasse a eleição, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Oremos ao nosso Deus. Santo, eterno e majestoso Pai, em nome do Teu sacro Filho Jesus, Te louvamos, Te agradecemos por tudo que o Senhor nos concede. Deus eterno, Te peço perdão por todos os pecados que cometi. Te peço, Deus, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu tenha uma compreensão, Deus, correta da Tua palavra. E assim, Deus, eu venha fazer a exposição da mesma com fidelidade. Deus bendito, abre a mente de cada um que aqui está, de cada pessoa, Deus, que vai ouvir
a exposição desta perícope, para que assim possam, Deus, entenderem a tua palavra e assim crescerem na graça e no conhecimento. Deus eterno, assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês estão me ouvindo bem aí? Graças a Deus. Irmãos, como eu já até falei no último domingo, quando iniciei a exposição do capítulo 9 desta epístola aos Romanos, e disse que esse capítulo 9, ele é muito, assim, como é que eu posso explicar que vocês vão entender? Ele tem uma dificuldade maior do que outros capítulos para que possamos entender. Um exemplo, acredito que vocês perceberam, no versículo 12, é isso? Sim, no versículo 13, a Bíblia vai dizer: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Na tradução Almeida, Revista e Corrigida está: amei Jacó, mas odiei Esaú. Aí já começa a surgir dificuldades para interpretar. Ou, na verdade, habilidades para que se interprete. E Deus, na verdade, Paulo, ele cita um texto do Antigo Testamento, onde Deus disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser. Aí a mente da pessoa vai e fica: oxê, calma aí. E não fica só nisso não, no final dessa perícope, que vou expor, se Deus assim permitir, Deus diz: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. E Ele está falando aqui de endurecimento de coração. Então, irmãos, é um capítulo que necessita da habilidade do expositor, da intimidade dele com as Escrituras, para que ele não venha interpretar erradamente. Infelizmente, vivemos em dias atuais, ou contexto contemporâneo que nós estamos inseridos, onde textos tão fáceis de se interpretar, que na verdade são autoexplicativos, e as pessoas, elas não têm a mínima habilidade para se interpretar. Vamos para a exposição. O versículo 1, eu vou ler e vou dar uma pincelada na leitura, para que eu venha entrar no versículo 6, expondo e vocês entendendo o que é que Paulo, ele quis nos ensinar. Diz assim o versículo 1 do capítulo 9. Diga a verdade em Cristo, não minta. Isso Paulo falando. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel.
nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Irmãos, por que Paulo diz isso? Lembram que na leitura dos primeiros versículos, no caso dos 5 primeiros versículos, Paulo ele diz que tinha grande tristeza, sentia grande tristeza e constante angústia no seu coração, e até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, se porventura isso viesse resultar na conversão dos judeus, no arrependimento dos judeus. Paulo, irmãos, estava nos dizendo aqui o seguinte, que ele tinha essa tristeza grande, porque os judeus rejeitaram a Cristo, ou uma boa parte dos judeus, ou a maior parte dos judeus, eles rejeitaram a Cristo. Aí Paulo, nos versículos posteriores, ele vai dizer que deles, ou seja, dos judeus, era a adoção de filhos, foi a concessão da lei, a lei foi dada ao povo de Israel, era a adoração no templo. Deus, ele revelou-se aos judeus por meio da sua manifestação por várias vezes. E Paulo, no versículo 6, ele vai dizer: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Abraão de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. O que Paulo diz aqui? Que os judeus, eles não pensassem que as promessas que Deus tinha feito no Antigo Testamento para com Israel, elas tinham falhado, não. Ou a palavra de Deus tinha falhado. Por quê? Se vocês já leram o Antigo Testamento, ou então prestaram a atenção, em algumas vezes, quando preguei aqui acerca do Antigo Testamento, principalmente aqueles que já estão conosco desde a época que fiz a exposição juntamente com o presbítero Oséias, do livro de Êxodo, na época ainda da Igreja da Torre. E tanto Êxodo como Gênesis também. A gente aprende ali que Deus, ele fez uma aliança com o povo de Israel. E nessa aliança, Deus cumpriu tudo aquilo que ele tinha prometido. Deus, ele não deixou de cumprir nada daquilo que ele tinha prometido a Israel. As palavras de Deus, por várias vezes, onde Deus, ele refere-se ao povo de Israel, e chama o povo de Israel de minha nação, de meus filhos, de meu povo particular. A palavra de Deus, irmãos, ela não falhou. Na verdade, o que nós aprendemos em toda a Escritura, e principalmente quando do advento de Cristo, ou seja, do aparecimento de Cristo, é que o povo de Israel, ou uma boa parte do povo de Israel, eles rejeitaram a pessoa bendita de Jesus como Salvador do mundo. E como Paulo está nos ensinando aqui, não pensemos que a palavra de Deus
falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Infelizmente, irmãos, como tenho falado algumas vezes, era exatamente isto que o povo de Israel pensava. Que por serem descendentes de Abraão, serem filhos de Israel, eles eram, ou não necessitava mais, ou não havia nenhuma necessidade a mais, para que eles viessem assim, serem um povo peculiar de Deus e protegidos por Deus, e todas as promessas que Deus tinha feito ao povo de Israel viessem se cumprir na sua íntegra, ou seja, na sua completude. O povo israelita, irmãos, eles tinham um zelo para com Deus, que, acreditem vocês ou não, mas as Escrituras assim vão nos ensinar, que esse zelo era muito maior do que muitos e muitos crentes, e digo até mais, muito maior do que nós que estamos aqui. Um exemplo, o povo de Israel, eles, na parte cerimonial, o que é essa parte cerimonial? Ou na parte cerimonial da lei, no cerimonialismo da lei, era aquela parte, irmãos, de ritual. Eles cumpriram aquela parte de uma forma, posso dizer que se não perfeita, mas bem próximo do perfeito. Só que, em relação aos preceitos morais, ou seja, aos ensinamentos morais que Deus ensinou ao povo de Israel, eles deixaram muito a desejar. Isso, uma boa parte do povo de Israel, em todas as gerações que eles, ou em todas as gerações dos tempos bíblicos. Irmãos, infelizmente eles acreditavam que, em hipótese alguma, Deus abandonaria eles. Agora, acredito plenamente que o que aconteceu com o povo de Israel, para que eles viessem terem uma ideia dessa, era exatamente, irmãos, por conta que eles se deixaram se envolverem pelo pecado. Porque se vocês lerem o Antigo Testamento, ou uma boa parte do Antigo Testamento, vocês irão aprender que Deus, Ele orienta o povo de Israel a todo e qualquer momento que Deus, Ele falou com o povo de Israel, que eles tivessem o cuidado de obedecerem a Deus. Até mesmo quando Deus, Ele escolheu Salomão para ser rei e sucedeu Davi, seu pai, Deus, Ele fez promessas a Salomão, mas Ele disse a Salomão: olha, se você me obedecer, o seu reino nunca mais terá fim. Agora, se você não me obedecer, eu irei lhe abandonar. Irmãos, e enquanto Salomão estava em obediência a Deus, Deus não o abandonou. Mas quando ele abandonou a Deus, Deus também o abandonou. Porque, irmão, só tem uma coisa que Deus não tem, é favoritismo para com alguém. Por mais que uma parte de teólogos, eles acreditem nisso, que Deus, ele tem favoritismo para com algumas pessoas. Irmãos, isto aqui também é um exemplo para nós.
Porque prestem atenção, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Nem todos os que eram, porque Deus tinha feito a promessa a Abraão e ao povo de Israel. Mas nem todos que eram descendentes de Abraão passaram a ser filhos de Abraão. E nem todos que eram descendentes de Israel, faziam parte do povo de Israel, eram realmente israelita. Irei explicar isso. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Os irmãos sabem que Abraão teve primeiro Ismael. E os irmãos sabem quantos anos, vou testar o conhecimento dos irmãos aqui, quantos anos Ismael era mais velho do que Isaac? Os irmãos lembram? Já falei isso um monte de vezes. Alguém lembra? Lembra, Gilberto? 13 anos. Ismael era filho de uma escrava chamada Agar, que era serva da Sara. E quando Sara viu que o tempo estava passando e a promessa de Deus não estava se cumprindo, Sara pegou, conversou com Abraão e disse a Abraão: Abraão, já que eu não estou tendo filho, possui ou tem relação sexual com a minha escrava, e ela vai te dar um filho, e ele será o nosso descendente. Isso, que fique bem claro, Deus nunca aprovou isso. Isso foi uma desobediência de Sara, e Abraão foi no conselho dela. Vocês têm que entender que quando Abraão, antes de Deus se revelar a Abraão, Abraão, na verdade, ele era caldeu. Ele era daquela região da Mesopotâmia. E ali se adorava a inúmeros deuses. E por volta do ano 1800, viveu um rei ali na Mesopotâmia chamado Hammurabi. Esse rei chamado Hammurabi, ele era um homem muito sábio. E ele escreveu um código chamado Código de Hammurabi. E nesse Código de Hammurabi existiam várias leis, inclusive uma dessa, que se porventura a senhora da casa não tivesse filho, fosse estéril, e ela tivesse uma escrava, pela lei do Código de Hammurabi, do rei Hammurabi, ela conversando com o seu marido, eles podiam ter relação, o marido ter relação com a escrava, e a escrava ter um filho, e ele ser o herdeiro da família. Sabe o que isso ocasionou? Aquela guerra que está até hoje. Os árabes ali são descendentes de Ismael. Tudo pelo um conselho maldado de Sara. Sara, não dá conselho assim não. E Abraão acabou aceitando, irmãos. Pecaram contra Deus e olha a consequência. Olha a consequência. Está até hoje guerra lá. Os árabes dizem que a terra é deles. Os israelitas dizem que é dele. Na verdade é dos israelitas. Que a promessa foi feita ao filho de Sara. E o filho de Sara é o Isaac. Não é Ismael, não. Ao contrário, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Noutras palavras, versículo 8. Não são os filhos naturais que são filhos de Deus. Olha só. Não são os filhos naturais que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Ou seja, a promessa foi feita ao filho que Sara teria, e não aos filhos naturais.
Agora, quem são esses filhos da promessa? Paulo explica no próprio livro de Romanos. Abram aí. Romanos capítulo 4. Irmãos, sabe por que a gente tem tanta pregação hoje? Eu não vou nem dizer desconexas das Escrituras, porque assim eu estava até elogiando os caras. Sabe por que a gente tem tanta pregação hoje errada? Porque as pessoas não têm habilidade com as Escrituras. As Escrituras explicam as Escrituras. Então, se eu não tiver um entendimento do todo, uma boa base do todo, eu nunca vou saber interpretar as partes. Eu sempre vou errar nas minhas interpretações. Capítulo 4, da epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Eu vou ler desde o versículo 1, para que os irmãos tenham uma compreensão. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos, ou seja, apenas ao povo de Israel, que são circuncidados, ou também aos incircuncisos. Os incircuncisos são os povos das outras nações, que não faz parte do povo de Israel. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncidados, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Preste atenção. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos. Portanto, irmãos, a promessa de Deus, ela foi feita a Abraão. Agora, da forma que Abraão, ele recebeu o cumprimento desta promessa, porque ele confiou em Deus e obedeceu a Deus. Deus diz que não só os descendentes israelitas, como também todas as nações, todas as pessoas das demais nações, que tiverem a fé que Abraão teve, eles são herdeiros dessa promessa. Irmãos, o que é que isso nos ensina? Que
o fato, como a Bíblia vai nos ensinar, de o povo de Israel serem descendentes de Abraão, fazerem parte da nação de Israel, ao nascerem, aos 8 dias de idade, eles serem circuncidados, aqueles que eram do sexo masculino, ao passarem pelaquela cerimônia ali, exemplo, se fosse um homem do sexo masculino, além de circuncidado, ele passava também 2 semanas após 33 dias, ele passava por um ritual de purificação. Isso fazia parte também da lei cerimonial. Se fosse uma menina, ela durava mais um pouco. No caso a mãe passava pelo ritual aos 66 dias. Cumpria, irmãos, todos aqueles requisitos que a lei de Deus ela prescrevia acerca do povo de Israel. Irmãos, mas eles pensavam que isso era mais do que o suficiente para que Deus não viesse, em hipótese alguma, mesmo que eles abandonassem a Deus, como uma boa parte fez, Deus não os abandonar. Irmãos, mas isso foi o pecado capital do povo de Israel. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer bem claro que nem todos que são descendentes de Abraão são realmente filhos de Abraão. E nem todos que são de Israel são realmente israelitas. Paulo vai explicar no capítulo 4, no capítulo 9 mesmo, que da forma que Isaac foi o filho da fé, foi o filho da promessa, todos aqueles irmãos que quiserem também fazer parte do povo de Israel, essas pessoas, irmãos, elas têm que viver na fé que Abraão viveu. Irmãos, que isso sirva de exemplo para nós, porque tem pessoas, irmãos, que infelizmente elas acreditam que o simples fato de estarem em uma igreja dita evangélica, o simples fato de serem batizados nessa igreja, de participarem dos departamentos dessa igreja, de serem pessoas até reconhecidas pelo pastor, ou ser mesmo até pastor, fazer parte de uma liderança da igreja, de já terem tantos e tantos anos de crentes, isto é mais do que suficiente para que elas não percam mais a salvação. Irmãos, mas como disse aqui o bispo Petrônio, toma posse, Petrônio, a porta é estreita, e Jesus, irmãos, ele mandou nos esforçar-nos. Irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós iremos cairmos no mesmo cerimonialismo que o povo de Israel caiu, na mesmice, na inutilidade de pensarmos, irmãos, que o fato de estarmos na igreja, de frequentemente estarmos no culto, isso é mais do que o suficiente para sermos salvos, e não é. Semelhantemente, Paulo ensinou aqui, em um contexto judaico, ou em um contexto aos judeus, que eles deviam ter a fé que Abraão teve. Se eles não tivessem, irmãos, como nós também, se não tivermos a mesma confiança, a mesma dedicação, a mesma obediência, a mesma perseverança que Abraão teve diante das dificuldades, irmãos, nós iremos cair na mesmice,
no erro que os judeus caíram e perderam a salvação. Que Deus, irmãos, na pessoa bendita de Cristo Jesus, Ele conceda-nos forças, Ele abra nossas mentes, que nós, irmãos, não venhamos nos contentarmos em estarmos na igreja. Estarmos na igreja é importante, sim. Aqueles que podem frequentemente estarem na igreja, isso é importante. É bom sempre estarmos cultuando a Deus. É bom sempre estarmos envolvidos com os trabalhos da igreja. É bom sempre, irmãos, estarmos envolvidos com tudo que está relacionado ao reino de Deus. Todavia, o nosso coração, irmãos, tem que estar completamente voltado para Deus. Se assim não estiver, irmãos, nós estaremos perdendo o nosso tempo. Estaremos aqui, irmãos, à toa, sem uma certeza de que, quando morrermos, Deus irá nos conceder a salvação eterna no seu sentido pleno. Irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas, irmãos, que estão nesta situação. Mas que Deus, irmãos, Ele venha nos despertarmos cada vez mais. Ele venha cada vez mais nos despertarmos para obedecermos a sua palavra. Uma coisa que acontece comumente com nós que somos seres humanos é nos acomodarmos, nos contentarmos com certas coisas. Irmãos, uma coisa que Deus, Ele fala comigo constantemente, é que sempre eu tenho que olhar para a minha vida, ver aquilo que eu estou fazendo, e ao ler as Escrituras, eu tirar uma conclusão se realmente eu obedeço a Deus ou não. Irmãos, eu não posso dizer por vocês, mas eu digo por mim eu posso responder. Quanto mais eu leio as Escrituras, olho para a minha vida, eu vejo o quanto ainda eu necessito obedecer a Deus. Eu necessito, irmãos, melhorar, ser lapidado por Deus. Irmãos, ficava incrível quando eu escutava pregadores, eles chegarem no púlpito e dizerem que eram os caras. Tinha um mesmo que, uma vez ele olhou para um jovem e fez assim: olha, se você ler a Bíblia, se você se dedicar, você um dia pode ser como eu. Irmãos, eu estava na portaria da igreja, me deu uma vontade de dar uma pedrada, tinha. Como é que a pessoa abre a boca para falar uma coisa? Irmão, disse isso brincando, eu acho que os irmãos entenderam, mas eu fiquei pensando assim, como é que uma pessoa abre a boca para dizer isso? Irmãos, como é que eu posso dizer uma coisa dessa? E o pior, que essa pessoa que dizia isso, a boca era cheia de pornografias. E detalhe, viu? Ele tinha uns hábitos que, uma vez, o pastor Costa chegou a dizer a ele: olha, isso é hábito de psicopata. Eu não vou dizer aqui nem com respeito às senhoras que estão aqui. Os hábitos que ele tinha. Isso é hábito de psicopata. E ele dizia isso pregando, porque tem gente que quando assume o microfone, parece que a vossa santidade encarnou nele. Irmãos,
temos que a todo e qualquer momento fazermos uma auto-introspecção em nós, ou seja, uma auto-reflexão em nós. E digo a vocês, quando nós fazemos isso, olhando para as Escrituras, para o que as Escrituras ensinam, a gente iremos notar o quanto ainda somos afastados de Cristo, o quanto ainda necessitamos nos negarmos a nós mesmos, o quanto ainda necessitamos dedicar-nos a Cristo constantemente, deixarmos as coisas do mundo de lado, que muitas e muitas vezes faz com que nós venhamos colocarmos em primeiro lugar e deixarmos Cristo nem em segundo, em último. Se sobrar tempo, muitas vezes não sobra. Versículo 10. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dita a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Irmãos, como eu tenho ensinado aqui a vocês, em outras ocasiões que estive pregando, esse capítulo 9 do livro que Paulo escreveu aos Romanos, ele é um capítulo onde ele necessita de uma habilidade muito boa da pessoa que está pregando, ela interpretar corretamente o que Deus, ele está dizendo aqui, através de Paulo. E eu tenho ensinado aos irmãos, e acredito que para alguns, não sei se para todos, já assim, tiveram até uma ideia do que eu tenho falado sobre isso. Existe, irmãos, no meio cristão, isso entre os cristãos mesmo, uma parte dos cristãos, e graças a Deus essa parte é a minoria, eles acreditam o seguinte: eles acreditam que o principal capítulo que eles usam para acreditar nisso que eu irei dizer é esse capítulo 9. Existem outros versículos nas Escrituras que eles também acreditam que vai falar sobre isso que eles acreditam. Mas esse 9 é o principal. Existe uma parte de cristãos que dizem, e digo isso, teólogos, ensinadores, e homens que são doutores ou pós-doutores em teologia, que eles dizem que Deus, ele lá na eternidade, ele escolheu uma parte da humanidade para se salvar e outra parte para ser condenada. E Deus não usou critério algum para escolher. Um exemplo: se porventura Deus ele não escolheu essas pessoas que estão no mundo hoje, que ainda não se converteram, para se salvar, se porventura Deus não escolheu eles, irmãos, nem se eles quisessem,
nem se eles quisessem, Deus iria salvar eles. Já aqueles que Deus escolheu, independentemente da escolha deles, de querer Deus ou não, Deus faz com que eles sejam salvos. E eles usam esse capítulo 9, principalmente, irmãos, de agora em diante, para dizer isso, para afirmar isso. Lembram que no versículo 13 vai dizer que Deus amou Jacó e rejeitou Esaú? Eu acho que a tradução que a irmã Ana usa, esposa de Anderson, é Almeida Revista e Corrigida, que não sei se está aí, amou Jacó e odiou Esaú, está assim? Versículo 13. Amou Jacó e odiou Esaú, isso é Almeida Revista e Corrigida. Irmãos, lá no original está exatamente dessa forma. Amou Jacó e odiou Esaú. Só que essa palavra odiar, no grego, que foi o idioma que foi escrito no Novo Testamento, ela não tem o mesmo sentido, irmãos, que a palavra odiar tem no português. Lembram que Jesus, ele ensinando, quando ainda Jesus estava vivo e pregando a palavra, Jesus disse que aquele que amar, aquele que não odiar pai e mãe, não é digno dele. Agora, vem cá, como é que eu vou odiar pai e mãe? Jesus diz que aquele que não odiar pai e mãe, não é digno de seguir a ele. E o mesmo Jesus manda honrarmos os nossos pais e as nossas mães. É porque é o seguinte, a palavra odiar no grego, que foi o idioma que foi escrito o Novo Testamento, ela tem um sentido de amar menos. Então, quando Jesus disse, aquele que não odiar pai e mãe, não é digno de me seguir, ele quis dizer o seguinte, e nas traduções, com a linguagem mais contemporânea, com a linguagem mais compreensível, exemplo disso, a tradição NVI, essa que nós usamos aqui com mais frequência, que a maioria dos irmãos tem, a NVT, que é a nova versão transformadora, a NAA, que é a nova Almeida atualizada, que foi traduzida, foi lançada agora em 2017, a tradução, que é uma paráfrase, na linguagem, a NTLH, que é a tradução na linguagem de hoje, e tantas outras traduções já não vem trazendo mais a palavra odiar, mas sim a palavra amar menos, ou então rejeitar. Aborrecer, né? Pronto, essa aqui é rejeitar. Já não traz odiar mais. É por isso que eu recomendo uma tradução para os irmãos com a linguagem mais contemporânea. Portanto, irmãos, diante disso, eles acreditam que Deus escolheu Esaú, escolheu Jacó e odiou Esaú, rejeitou Esaú. E isso Deus fez com toda a humanidade, escolheu uns e rejeitou outros. Mas só que quando nós lemos minuciosamente esses versículos aqui, o texto não vai dizer isso. E outra coisa, quando nós lemos o texto paralelo, ou seja, o texto da mesma natureza, ou o texto que ele citou aqui, que Paulo citou aqui, que isso é um texto de Gênesis. Quando nós lemos esse texto em Gênesis, a gente vai entender que Deus não falou isso. Abram aí Gênesis. Capítulo 25. Gênesis, capítulo 25, versículo 19. A gente vai entender, irmãos, que Deus não escolheu uns para se salvar. Esaú, Jacó para se salvar,
e Esaú para ser condenado, não. Todos encontraram? Diz assim, Gênesis 25, 19. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, porque está me acontecendo isso. Isso Rebeca falando. Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, duas nações, preste atenção, duas nações estão em seu ventre. Duas nações, preste atenção na palavra nações. Duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais novo. O mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú, foi o primeiro a sair. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Ou seja, quem primeiro saiu? Eram gêmeos, o Esaú. E depois saiu Jacó agarrado no calcanhar dele. O que é que Deus disse no versículo 23? Duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais novo. Quem é o mais velho que saiu primeiro? Esaú. O mais novo, Jacó. De Jacó, a promessa que Deus tinha feito a Abraão, ela passava por Isaque, por Jacó, e de Jacó, Jacó teve 12 filhos. O nome de Jacó foi mudado de Jacó para Israel. Deus, o nome Jacó chamava-se Jacó, como nós conhecemos, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel. De Jacó, ou seja, de Israel, teve 12 filhos. Então, quando lá em Romanos, a Bíblia diz, e esse não foi o único caso, versículo 10 de Romanos capítulo 9, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. A ideia, irmãos, de rejeitar Esaú é que amou menos. É que a promessa de Deus, ela iria cumprir-se, ia ter continuidade por Jacó, e não por Esaú. É simplesmente isso. É simplesmente isso. Se não tivesse, e agora se algum calvinista ver, ele vai gostar não. Se os calvinistas não tivessem o seu guru, que é o Calvino, eles nunca diziam isso, Gilberto. Eu duvido alguém ler as Escrituras, sem os óculos do guru Calvino, e eles dizerem o que estão dizendo, o que eles dizem. Irmãos, é bem claro. Deus aqui escolheu, como a gente tem aprendido, a nação de Israel para representar Israel. E por mais que Jacó tenha nascido
por derradeiro, Deus ele usou os critérios que só Deus tem para escolher Jacó. Deus conhecia o coração de Jacó. E de Esaú surgiu a nação de Edom, que serviu a Israel. E em alguns momentos que se opôs, mas depois Deus pegou-los. Deus pegou-los. Entenderam como a coisa necessita, claro, de habilidade para se ensinar, mas quando a pessoa explica as Escrituras, não fica dúvida alguma. O que acontece é o seguinte, isso, graças a Deus, não tem entre nós aqui, mas algumas pessoas vão ler esses versículos já com os óculos do guru Calvino. Do guru Calvino. E eles continuam dizendo, olha, mas aqui, eles usam muito a palavra Deus odiou. Eu falei, me explica o que significa a palavra odiar no grego. Amar menos. Ou seja, Deus, a escolha aqui era para a representação de Deus, e Deus escolheu Israel, que de Jacó saiu a nação de Israel, ou teve continuidade a promessa, e não a nação de Edom. E então, o que diremos? Versículo 14, e então o que diremos? Esse é que eles gostam de falar, e olha que, eu acho que o bispo Petrônio e o bispo Gilberto, que estavam no curso básico em teologia, lembram, ainda quando fazíamos parte da assembleia, que eu estava lecionando, ou seja, ensinando, e eu expliquei esse texto aqui minuciosamente, e graças a Deus, muitos aprenderam, e não se embaraçam mais com isso. Versículo 14, e então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aí eles dizem assim, essas pessoas que pensam isso dizem, olha o que é que Deus diz, que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e ele terá compaixão de quem ele quer. Irmãos, primeiro, se nós conhecermos um pouco das Escrituras, mesmo assim não tendo assim habilidade para explicarmos esses versículos, a gente vai chegar a uma conclusão clara. Exemplo, é uma das perguntas que eu já vi algumas pessoas que pensam dessa forma, que dizem que Deus escolheu uma parte da humanidade para se salvar e uma parte para ser condenado. Aí eu disse, vem cá, se porventura isso tivesse certo, por que Deus, se porventura Deus estivesse dizendo isso nesses versículos aqui, por que Deus diz que tem misericórdia de quem Ele quer e tem compaixão de quem Ele quer? E por que Deus, Ele nos orientou que nós temos que amarmos o próximo como a nós mesmos? E o próximo, irmãos, não vamos fazer igual um cara que andava comigo há um tempo atrás, e ele dizia a mim, Romualdo, tu já percebeu que o próximo, amar o próximo como a si mesmo, é assim, ó, se tu estiver próximo de mim, eu tenho que amar, mas tu estando longe, não. Aí ele dizia assim, pronto, saiu para aqui para longe de tu, já era. Aí eu disse assim, mas rapaz, que mulinga desse satu, hein? Isso eu pensei assim. Eu digo, então, se a pessoa se aproximar e fazer o que quisesse. Irmãos, como é que Deus, Ele ia nos orientar a amarmos o próximo como a nós mesmos, se Deus não faz isso? Então, logo, a gente chega a uma conclusão que algo a ser explicado tem. Algo a ser explicado tem. Estão entendendo? Diz assim, versículo 14. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia.
terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Irmãos, o que é que essas pessoas, esses teólogos que eu citei, dizem que esse texto está dizendo? Que Deus escolheu Faraó, e mesmo antes de Faraó ter nascido, Deus, ele determinou que Faraó seria uma pessoa mau, ruim. Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó fosse uma pessoa daquele jeito ali. Mesmo que Faraó não quisesse ser ruim como ele foi, ele teria que ser, porque Deus aqui assim o quis. É isso que eles dizem que Deus fez. Inclusive, isso não se resume ao Faraó. Muitas pessoas Deus fez da mesma forma. Agora vamos ver o que é que o texto em Êxodo vai dizer, que Paulo aqui está citando o texto de Êxodo. Êxodo capítulo 4, capítulo 3, versículo 18. Irmãos, realmente, existe nas Escrituras textos, em Êxodo também, aonde diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas irei explicar isto. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 16. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos aveus, dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. Preste atenção, versículo 18. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixa-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Preste atenção. Deus falando, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser por uma poderosa mão forte, a não ser que uma poderosa mão force. Por isso eu estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizei no meio deles. Depois disso, ele os deixará ir. Irmãos, existem referências que Deus endureceu o coração de Faraó? Tem. Mas a primeira referência, que Deus vai falar sobre Faraó e sobre a questão dele não deixar o povo de Israel ir, é exatamente que Deus diz: eu sei que Faraó não deixará o povo ir. Deus, ele pré-conhecia o coração de Faraó.
ele pré-conhecia o coração de Faraó. E ele pré-conhecendo, ou seja, conhecendo o coração de Faraó antecipadamente, que Faraó era uma pessoa ruim e que tinha se entregado completamente ao pecado, Deus permitiu que ele ficasse daquela forma e não usou, irmãos, e não tentou de forma alguma convencê-lo. E não tentou de forma alguma convencê-lo com o seu poder persuasivo. Por mais que Deus usou evidências para que Faraó viesse se arrepender. E diante disto, Deus, conhecendo o coração de Faraó, ele deixou que ele permanecesse daquela mesma forma e endureceu o coração dele cada vez mais. Por quê? Porque Deus conhecia. A outra referência de Deus falando sobre Faraó ou nas demais referências, Deus, irmãos, ele vai dizer que endureceria o coração de Faraó, exatamente porque ele já tinha dito. Se vocês lerem Êxodo, vocês vão ver que primeiramente Deus disse que conhecia o coração de Faraó e sabia que Faraó não deixaria o povo ir. Aí depois de sair, quando Moisés foi e Faraó rejeitou, Deus disse que endureceria o coração dele. Portanto, quando o texto diz aqui, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó, eu o levantei exatamente com este propósito. Mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. O que é que Deus fez? Deus pré-conhecia, ou conhecia antecipadamente o coração de Faraó. E sabia que Faraó era uma pessoa ruim, e que não deixava de forma alguma o povo de Israel ir. Deus, pré-conhecendo isso, Deus deixou o Faraó agir da forma que ele já queria, endureceu ainda mais o coração de Faraó, encorajou o Faraó contra Moisés e o povo de Israel, e o propósito de Deus era se fazer conhecido por outras nações. Não só se fazer conhecido ao povo de Israel de uma forma mais completa, mas também às demais nações que estavam ali, e a todas as demais nações, irmãos, que posteriormente passaram a conhecer o que Deus realizou no Egito. É por isso que Deus diz, o levantei com este propósito. Irmãos, as Escrituras Sagradas, elas necessitam ser explicadas. Por quê? Isso que eu falei aqui, parece uma coisa que assim não traz muitas complicações, mas traz. Um exemplo, se porventura nós passássemos a crermos que uma vez salvo, salvo para sempre. Irmãos, a nossa tendência era relaxarmos em relação à obediência a Cristo. Para vocês terem uma ideia, a Europa, o continente europeu, nos séculos passados, na verdade desde o século XVI, até no século passado, posso dizer isso, até no século passado, irmãos, foi o celeiro dos melhores pregadores que existiu em toda a história, depois da igreja primitiva. Os melhores teólogos, como exemplo, o norte-americano e Jonathan Edwards,
o Martyn Lloyd-Jones, que também era congregacional, o John Knox, o John Wesley, que era inglês, que formou, ou que através dele surgiu o movimento metodista, o próprio Calvino, o próprio Lutero, o Jerônimo Savonarola, o George Whitefield, que também era inglês, o John Wycliffe, que pós-reforma ou pré-reforma, o John Russell, que também era pré-reforma, e tantos outros. A Europa hoje, irmãos, de tantos e tantos missionários, exemplo, os missionários que chegaram no Brasil, da Congregacional, da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, os metodistas, da Igreja Metodista, os anglicanos, os luteranos, todas as igrejas tradicionais vieram da Europa. Todos vieram da Europa. A Europa hoje, por conta desse pensamento calvinista, que são uma filosofia fatalista, é considerado um continente pós-cristão. A Europa, de tantos mestres e missionários, que tanto nos deixou um legado, hoje necessita ser evangelizada. Quando eu ainda fazia a pós-graduação em teologia, um missionário aqui da Assembleia de Deus, Missões, Petruc, acho que é Petruc o nome dele, ele foi fazer missão em Portugal, irmãos. Irmãos, fazer missões em Portugal. A Europa que nos enviava missionários, agora estamos enviando missionários para reevangelizar lá. E sabe o que ocasionou isso? O liberalismo teológico. Sabe o que é o liberalismo teológico? Aqueles teólogos, ou alguns teólogos que dizem que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Ela é cheia de mitos, ela é cheia de fábulas, ela é cheia de invencionice dos apóstolos. Um exemplo, um dos mitos, a queda. Eles dizem que a queda é um mito. Não existiu a queda. Eles dizem que o dilúvio é um mito, que a ressurreição de Cristo foi uma invenção dos apóstolos, que os milagres que Cristo realizou foi tudo criação dos apóstolos. E sabe quem é o pai do liberalismo teológico? O calvinismo. Eu acho que os irmãos nunca escutaram, não. Mas o guru Augustus Nicodemos, ele é pós-graduado, ele é doutor em teologia. Quando ele estava fazendo doutorado em teologia, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos. Ele, irmãos, numa pregação, ele disse: eu quase virava ateu. Eu quase virava ateu. E eu estava hoje lendo, e o Espírito Santo me fazendo lembrar sobre isso. Sabe por que ele quase virava ateu? Porque ele crê numa filosofia fatalista, aonde o homem, aonde eles fazem de Deus uma pessoa, um ser tão mau, que na verdade é pior do que Satanás. Irmãos, para vocês terem uma ideia, nessa teologia fatalista, eles dizem que existem os decretos revelados e os decretos ocultos. Sabe o que são os decretos revelados? A palavra de Deus. Exemplo, Deus disse a Adão: Adão, Eva, vocês não devem comer, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto dessa árvore aqui, que é do conhecimento do bem e do mal. Isso é o decreto revelado. Deus disse: porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Só que nos decretos ocultos de Deus, o que são os decretos ocultos? Aquilo que Deus decretou e quer, que só quem sabe é Deus. Nos decretos ocultos, Deus induziu Adão e Eva a comer e depois Adão. Irmãos, isso é um absurdo. Nos decretos revelados, Deus, ele diz: Romo, não peque. Mas só que quando eu peco, está simplesmente cumprindo-se os decretos ocultos de Deus,
que Deus fez com que eu pecasse. Mesmo que eu não quisesse pecar, eu tinha que pecar, porque Deus quis. No decreto revelado, ele não quer, mas no decreto oculto, ele faz acontecer. Ou seja, faz de Deus, faz do ser de Deus, que é perfeito, que é santo, um louco. Irmãos, diante disto, a gente tem que ter muito cuidado. Na verdade, Satanás é o servo mais. Satanás, ele só se rebelou contra Deus, porque nos decretos revelados, Deus disse que não se revelasse. Mas nos decretos ocultos, Deus falou: Satanás, se rebele. Satanás, faça isso. Para vocês terem uma ideia, nessa filosofia fatalista, é por isso que ele ia virando ateu. Nessa filosofia fatalista, um bom teólogo que eu gosto dele, o John Stott, o falecido John Stott, um bom teólogo, foi ele num podcast, ele, na verdade, na época não existia podcast, mas numa entrevista, foi perguntado a ele, John Stott, o que é que você me diz sobre aquele atentado de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos? Onde é que estava Deus? Ele falou: Deus estava no seu trono. E Deus, ele falou: mas Deus, por que Deus não impediu? Porque Deus não quis. E ele disse: Deus simplesmente não impediu. Deus estava ali, naqueles explosivos que foi lançado sobre aquele prédio, sobre aquelas torres gêmeas. Ou seja, Deus decretou. Irmãos, diante dos decretos ocultos de Deus, para vocês terem uma ideia, nesse exato momento estão acontecendo estupros, como aconteceu, acho que foi em Queimadas, né, Sara? Aroeiras. Um pai estuprou a filha de 2 anos, parece com consentimento da mãe. Pai mata filho, mãe mata filho, pai mata filho, filho mata pai, mata mãe mata filho. E diante dessa ideia, dessa filosofia fatalista, tudo isso só acontece. E por quê? Porque Deus decretou. Porque Deus quis que acontecesse. Isso é conhecido como os decretos eternos de Deus, decretos secretos de Deus. É por isso que o Augustus Nicodemos, ele ia virando ateu. Porque quando ele viu isso, ele pensou: oxê, o que é isso? Que Deus é esse? Irmãos, como dizia o teólogo inglês John Wesley, esse Deus do calvinismo, ele é pior do que Satanás. Ele causa até arrepios nos ossos. Porque, irmãos, o Deus que decreta que um pai estupre uma criança de 2 anos, o Deus que decreta que um filho mate o pai, que todas as atrocidades que acontecem hoje, inclusive as de Satanás, foi Deus que decretou? Isso não é Deus, não. Então, há uma necessidade de estudarmos as Escrituras, para sabermos, irmãos, o que a Bíblia realmente diz. É por isso que eu sempre digo: tomem cuidado com quem estão escutando. Exemplo, sabe quem acredita nessa ideia que eu falei aqui? O Augusto Nicodemos, muitos pregadores da internet e homens famosos. Então temos que termos cuidado para que nós não venhamos cairmos em uma filosofia fatalista. Que Deus em Cristo Jesus, Ele continue abrindo nossas mentes para que possamos, irmãos, crermos em Deus. E uma coisa é certa: Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos. Deus nos ama. Deus ama a pior pessoa que você imaginar que tem no mundo hoje. Cristo, quando morreu, Ele não morreu apenas pela igreja. Ele morreu por todos. Ele morreu até mesmo pelo Judas, que o traiu e se enforcou e perdeu a salvação porque quis. Ele morreu até mesmo pelo anticristo, que vai surgir ainda e vai ser usado malignamente por Satanás. Ele morreu por todos e cada um dos homens. Ele ama a todos. Agora, cabe a todos quererem a salvação. Só vão serem salvos aqueles que querem seguir a Cristo. Oremos ao nosso Deus. Fiquem de pé.